Boa noite. Uma feliz semana. Ficamos felizes porque vocês estão aqui. Que bom que vocês aceitaram o chamado de Deus. E eu estou feliz em especial porque nós temos convidados essa noite. Nós temos o Renan, a Gabriela, a Cristiane, a Cássia, a Aranísia, Patrícia, Danilo e Maria. Queremos dizer para vocês, queridos, que essa igreja os acolhe com amor no coração. Que somos abençoados porque você veio essa noite adorar conosco. E se por algum motivo tem alguém aqui que eu não citei o nome, você também é especial para Deus, da mesma forma desses nomes que também aqui foram citados. E aos nossos irmãos que já vêm nos acompanhando desde o primeiro dia desses 10, queremos dizer também da nossa satisfação em ter você aqui. Que possamos continuar crescendo no conhecimento e na prática em realizar a vontade de Deus. Amém? Esses dias em que nós estamos falando de família, alguns dias nós vamos falar de uma maneira generalizada, outros dias nós vamos abordar pontos específicos, onde nós falaremos só mais especificamente para pais, mais especificamente para mães, para filhos, para jovens. Então, é importante que nós não percamos nenhum dia, porque à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer diversas orientações à nossa mente, que vai servir para a nossa vida pessoal e para o nosso crescimento espiritual. Então, hoje é o 4º dia apenas. Nós estaremos aqui durante essa semana inteirinha. Iremos concluir esses 10 dias no sábado à tarde com uma linda cerimônia sagrada chamada Santa Ceia, que desde já você é nosso convidado. E desde já vai preparando o seu coração para esse momento com Deus. Queridos, quem não encontrou um amor para a vida toda, continua procurando. É fato? Sim. Aqueles que já o encontraram, ficam se perguntando se é possível o brilho desse amor continuar como no princípio. Será que é possível um amor maduro ter aquela mesma satisfação, aquele mesmo agrado de quando tudo começou? Será que é possível? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 64 e no verso 4. Quem não encontrou esse amor, será que esse amor existe? Será que é possível encontrar? Será que tem algum lugar onde eu possa encontrar esse amor? Nós iremos obter as respostas dessas perguntas até o final do nosso assunto hoje. Mas nesse momento, com a sua Bíblia aberta, em Isaías, no capítulo 64, você vai fechar os seus olhos, porque nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus através da oração. Deus querido, estamos aqui novamente. Estamos aqui mais uma vez para buscar a Tua presença. E estamos aqui, Senhor, porque somos conscientes da necessidade que nós temos de Ti. Então, nos ajuda nesse momento, onde estudaremos a Tua palavra, onde o Senhor irá nos orientar, para que possamos compreender e dar-nos força e aumenta a nossa fé, para que possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti. Diga amém. Que trabalha para aquele que nele espera. Que verso tremendo, não é?
É um verso de poder. Tome posse da promessa. É um verso de poder para a sua vida. Aqui está dizendo que não existe nada nesse mundo que você peça para Deus e que Ele não possa lhe atender. Inclusive, encontrar um amor verdadeiro. Inclusive, manter ardente quem já encontrou esse amor. Às vezes, quem já encontrou esse amor, pensa erroneamente que não existe mais necessidade de orar por isso. E esse é um dos pontos pelos quais os casais entram em conflitos. Sempre será necessário nós orarmos pelo amor. Seja aquele que ainda está procurando, seja aquele que já encontrou. E aí Deus está dizendo que se você pede, você recebe, porque Ele dá. E, frequentemente, quando a gente conversa com casais, não aqui nesse distrito, em outro, há uma reclamação muito recorrente por parte de um dos cônjuges, onde um deles, raramente os dois, geralmente parte de um, diz assim: depois que nós casamos, o fulano ou a fulana mudou drasticamente. Agora até parece que não se importa com o meu nível de satisfação. Porque antes havia toda uma preocupação com o meu bem-estar. Procurava-se o tempo todo satisfazer a minha necessidade. Todo o tempo eu era amparado ou amparada. Todo o tempo eu era conquistado ou conquistada. Tudo que se fazia, tudo que se movia, era para convergir na minha felicidade. Mas depois que nós casamos, isso deixou de acontecer. Não sei quanto se identifica, eu não vou nem perguntar. Mas eu acho que alguém se identifica, hein? Então, às vezes a mudança realmente é drástica. Ela salta de 8 para 80. É um impacto profundo. E a maioria dos casais tem dificuldade de conviver com essa nova realidade. E para alguns, a dificuldade é tão grande que surgem conflitos daí tão sérios que levam até a separação. E seria até mais fácil contornar essa situação todinha se nós entendêssemos duas coisas. Nós vamos estudar um pouquinho hoje, que agora com esse novo decreto o nosso tempo está reduzido, né? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje esses dois pontos. Um dos pontos é nós entendermos uma diferença básica entre amor e paixão. É uma coisa simples. A filosofia diz que paixão, gente, eu não sei quem vai se identificar, mas se você parar para pensar, você já passou ou está passando por isso. A filosofia diz que paixão é a suspensão temporária do juízo. Você já ouviu aquela frase que diz assim: eu sou louco por ti? Alguém já ouviu? Ah, fulano está doido pela cicrana. Ou o contrário. Gente, isso não é força de expressão, não. Isso é fato. É atestado pela neurociência. A neurociência diz que quando uma pessoa está apaixonada, ela está numa situação mental de demência. Quando a gente fala de demência,
A gente só lembra de quem? De jovem ou de idoso? A gente lembra de idoso, não é? Porque quando a gente se refere a um idoso demente, é porque ele não sabe o que está. Gente, mas se você parar para pensar, quando uma pessoa está apaixonada, ela também não sabe o que está fazendo. Porque ela não age pela razão. Ela age pelo impulso. Ela age pelo impulso. Você já passou por isso? Quem nunca passou, né? Quem nunca passou, não se preocupe, porque você ainda vai passar. Então, aí fica fácil a gente entender quando uma pessoa escolhe outra com qualidades estéticas duvidosas. É fácil entender. Por quê? Porque um apaixonado, ele enxerga além daquilo que o outro é. Ele nutre uma expectativa irreal. E pode o mundo todinho chegar para ele e dizer, olha, não é bem assim. Porque ele vai morrer, mas não vai concordar. Porque na visão dele, é totalmente o oposto. Quando você está apaixonado, quando está namorando, quais são os sintomas? Suas mãos, treme as pernas, o coração bate forte, né? Fica acelerado, os olhos brilham. Gente, é fácil, de longe a gente vê quem está apaixonado, é ou não é? Os olhos brilham, a respiração fica ofegante. Tem gente que fica super risonho, não é assim? Feliz da vida. E aí, a pessoa ela está tão ativa que passa fome. Já ouviu gente que está assim, emagrecendo? A primeira pergunta que os mais experientes fazem é: está apaixonado? Já ouviram? Passa o sono, dá uma insônia tremenda, a pessoa não consegue trabalhar direito, a pessoa não consegue estudar direito e quer estar ao lado do outro o tempo todo. Quer estar perto, quer abraçar, quer beijar, quer olhar, quer cheirar. Se não puder, só em estar perto, já está valendo, não é assim? E aí, toda essa confusão de sentimentos tem uma média de tempo. Ela dura de 3 meses a 3 anos. Depois disso, vem um outro sentimento ou não. Mas, antes de falar desse outro sentimento, você sabe o que faz a paixão desenvolver na gente todos esses sintomas? Você já parou para pensar? Por que acontece tudo isso com a gente, com a mente e com o corpo? Uma palavrinha de 4 letras chamada medo. A gente tem medo de perder o outro. A gente tem medo de se perder na relação. A gente tem medo de perder a felicidade. Tem gente que quando está apaixonado, que o outro é quem termina, parece que vai morrer. Não é assim? Menina, tem gente que precisa de tratamento. Não é porque ele é fraco, não. É porque cada um reage de uma forma diferente, né? Então, o medo, a insegurança. Se esse medo e essa insegurança, ela for controlada, esse sentimento ele passa de nível. Então,
quando eu deixo esse sentimento amadurecer, então eu venço o medo. E agora, eu passo a não mais idealizar, mas enxergar as coisas de forma real, como de fato elas são. Eu passo a valorizar sentimentos como amizade, cumplicidade, companheirismo. Passo a valorizar ainda mais o diálogo, o entendimento. É a maturação do sentimento. Qual é o nome desse sentimento? É o nível seguinte da paixão. É o amor. Então, quando se torna amor, as coisas acontecem de maneira natural. Não precisa mais de desespero. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, que o amor lança fora o medo. Então a gente não tem mais medo de perder. É por isso, meninas, que os meninos mudam. Porque agora eles se sentem seguros no seu amor. Então, esse é o momento agora da tranquilidade. De ficar em paz. De comer bem. Já prestou atenção que a maioria dos meninos que casam, eles ganham um pezinho? Não é? Gente, isso é felicidade. É normal que isso aconteça. É a satisfação do convívio. Tem uns que até demais, né, gente? Mas é a satisfação do convívio familiar. Existe um conjunto de coisas que é necessário para o fortalecimento desse amor e para que essa relação ela perdure saudável. Bom caráter, confiança, respeito, maturidade. É importante também o desejo sexual, o erotismo. Você que não casou ainda, não se engane em pensar que admirar alguém espiritualmente, socialmente, intelectualmente, como seja, é suficiente para você se casar. Para você casar com alguém, é necessário também haver desejo sexual. E controlado, viu? Porque a gente guarda para depois o casamento. Mas o desejo, ele precisa acontecer. Conheci o caso de uma jovem que namorou 9 anos e casou-se pelo motivo errado. Por admiração, por gostar da companhia, pela pessoa ser interessante. Mas não havia o desejo erótico. Esse casamento deu certo ou errado? Durou menos de 1 ano. Porque o sexo, ele faz parte de um casamento saudável. É um presente de Deus para o casal. A gente não desembrulha o presente antes da festa, não é? Quando é que a gente desembrulha o presente? Durante a festa ou após a festa. Então, o sexo ele é reservado para o casamento. Depois da festa. E é bom quando é nesse momento. Porque quando é antes, perde a graça. Já tentaram lhe fazer uma surpresa e alguém estragou? Fica super sem graça. É igual abrir esse presente que Deus reservou antes do casamento. Então, é importante haver isso para que o casamento seja saudável. É importante lembrar que a paixão, ela passa. Então, meninas e alguns meninos, é normal que não haja mais
tudo aquilo que acontecia antes de se casar. Mas é prejudicial o abandono disso tudo. Deus deseja que você seja feliz no equilíbrio das suas emoções. Quando você abre a Bíblia, você vê que Deus é um Deus de equilíbrio. E Deus ensina que nós também devemos ser equilibrados. A gente compreende que não dá para ter todo aquele encanto de quando namorávamos. Até porque, quando a gente namora e está noiva, a gente não é bobo nem nada. A gente não mostra de fato quem a gente é. É normal isso. A psicologia explica que é uma autodefesa nossa, porque nós temos medo que se alguém nos conhecer exatamente como nós somos, talvez ela deixe de nos querer. Então a gente dá uma floreada, a gente enfeita. Não é hipocrisia, é autodefesa, né? É normal que isso aconteça. O que não é normal é você ter uma dupla identidade. Quando está com a pessoa, ser 100% de um jeito, e quando está sem ela, ser 100% do outro jeito. Ou ser 100% de um jeito namorando e depois ser 100% do outro jeito quando casa. Aí isso é patologia. Mas uma coisa ou outra, o ser humano está sempre tentando esconder os seus defeitos para evitar a decepção de alguém. Não é assim? O marido com a esposa, o contrário, com os filhos, com o namorado, lá no nosso trabalho com o nosso chefe. É uma lei de sobrevivência nossa, autodefesa nossa. Então, não é porque a gente não está mais namorando e nem noivo, que agora nós vamos deixar tudo para trás. Não é isso que Deus diz. Deus diz que, sim, eu, esposa, devo continuar conquistando meu marido. E aqui para nós, meninas. Nós vivemos num tempo tão difícil, minha filha, está faltando um homem no mercado. Se você não cuidar do que é seu, vai ter quem cuide. Às vezes, as mulheres estão chateadas com os maridos e fazem uma negação sexual para castigá-lo. Faça isso não, minha filha, isso não é de Deus. Tenta conversar, se ajustar, se perdoar. Porque quando há essa negação dentro do casamento, o apóstolo Paulo diz que só pode ser por um motivo. Por consagração espiritual e tem que ser por pouco tempo. Aí a mulherada fica zangada com o marido, que às vezes, menino, não leva mal não, mas vocês dão motivo às vezes. Aí as meninas ficam zangadas, pois eu também não namoro mais com ele. E aí, minha filha, você não cumprindo o seu papel, as meninas lá de fora vão querer ocupar seu lugar. Aí a Bíblia diz assim, olha, o espírito é forte, mas a carne é o quê? Pensa bem antes de fazer isso, hein? Depois não reclama. Meninos, valorizem a esposa que está ao lado de vocês. Não é fácil ser dona de casa. E ainda mais desafiador quando a gente trabalha em casa e fora dela. A maioria dos homens trabalha só fora. Aí ajuda em casa, lavando 2 pratos, achando que fez uma coisona. Gente, não funciona assim. Se a esposa trabalha fora, é necessário um acordo para que todos se ajudem ali no lar, incluindo os filhos, se os tiverem. Meninas, cuidando bem desses meninos, eles terão um prazer em ajudar. E outra coisa, a gente acha que os homens têm que fazer igualzinho a gente. Que só presta se for do jeito que a gente faz. Que tudo que eles fazem, a gente tem uma coisa para dizer e diz que está certo ou errado. E que se fosse a gente já fazia o quê? Ó, o menino respondendo, ele sabe. Então, tem que ter uma valorização da esposa e também tem que ter um reconhecimento por parte da esposa quando esse marido se dispõe a lhe ajudar.
E olha só, isso é um treinamento que a gente faz com os filhos. Os meninos e as meninas que estão aqui devem ir treinando isso em casa. Porque tem um tanto de jovens se casando que ninguém sabe cozinhar. E aí, meninas, procure um cabra que goste de trabalhar, minha filha. Porque amor não bota comida no prato, nem paga a conta de água, de luz, nem de internet. Ah, ele é lindo, irmã, tão lindo. Quando eu olho para ele, eu esqueço de tudo. Minha filha, quando você se casar, que a sua barriga reclamar, no instante você vai se lembrar de tudo que agora você se esquece. Não, a barriga não deixa. Então, tem que procurar, os meninos procurar meninas econômicas. Nem toda mulher tem o dom de ser uma exímia dona de casa, mas tem a obrigação de saber fazer o básico. É pré-requisito para se casar. Os meninos, eles não têm as mesmas habilidades que as meninas, salvo alguns homens que cozinham melhor que nós. E eu tenho o maior prazer de comer essas comidas, porque são maravilhosas. Mas os meninos devem gostar de trabalhar. Porque as meninas passam toda trabalhada, né? Unha feita, depilação a laser, cabelo impecável. Blá. Não vou descrever, senão vocês vão desistir antes de começar a pensar na namorada. O que eu quero dizer, o gasto é grande, meu filho, para manter uma menina. O pai dela gasta. Quando você vê a bichinha toda bonita, arrumada, linda, cheirosa, impecável, maravilhosa, não pense que fez assim, ela se transformou. Houve um investimento. Igual meninos que são casados. Às vezes, os meninos gostam de olhar para outras mulheres que são casadas e eles a julgam mais bonitas que as suas esposas. Às vezes, a natureza ajuda. Às vezes, isso aqui ajuda. Então, quando a gente quer uma esposa linda, maravilhosa, cheirosa, arrumada, a gente banca. É fácil. A gente gosta de ver gente bonita, é ou não é? E a gente gosta de se sentir bem, né? Não é assim? Então, tudo isso tem um custo. E a pergunta é, quem é que vai trabalhar? Um ou os dois têm que trabalhar. E a orientação bíblica é que quem mantém a casa? O macho. O macho alfa. Ele tem que manter a casa. Nos dizem que nós vivemos, é muito desafiador essa questão financeira. Então, às vezes, é necessário que a mulher ajude. Mas, biblicamente falando, quem tem que manter a casa é quem? É o macho. Macho que é macho, ele sustenta a mulher. Olha, tem gente concordando aí. Por favor, meninos que estão aqui essa noite, não façam que nem outros meninos que eu conheci, que disse e fez que só ia se casar com a bendita porque ia ser sustentado por ela. Que se não fosse para ser assim, não casava. E a coitadinha, desprovida de inteligência, se casou e aceitou. Deu certo ou errado? Errado. Tudo que está fora dos planos de Deus vai dar errado, não tem como dar certo, ok? Então pensemos nisso. Para você que não encontrou um amor ainda, vai algumas dicas. Às vezes você não encontrou, mas você também nem quer, né? Não sei se é o caso de vocês aqui. Às vezes, gente, a gente não quer hoje, agora, nesse momento, que se parecer agora, você não está pronto, está liso. Mas talvez amanhã o seu pensamento seja outro, né? Então, quais são as dicas para quem quer encontrar um amor? Uma coisa que é mais importante que tudo é fazer o que o texto de Isaías está falando aqui. Ó. Lá, 64, verso 4. Deus, não existe outro Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Você vai, mete os peitos
e escolhe, entre aspas, qualquer pessoa. Não. O seu relacionamento, ele tem que ser fruto de uma resposta divina. E isso acontece quando você está com o seu joelhinho no chão, buscando a orientação de Deus, porque Ele vai lhe dizer. Às vezes, agrada os nossos olhos, mas não agrada o coração de Deus. E tem esse exemplo muito claro na Bíblia, quando a gente se lembra de Sansão, não é? Não é uma história bem conhecida nossa? Gente, é um exemplo perfeito. Então, não pode agradar só os olhos. Tem que ser um conjunto. E se a gente pesar, o agradar os olhos é o que de fato é menos importante. Primeiro tem que ser de Deus. Depois, trabalhe a sua autoestima. Já conheceram aquelas pessoas que a gente cita assim, fulano tem o dedo podre. Já ouviram falar? Porque o miserável só escolhe coisa que dá errado. Aí, de novo, uma explicação psicológica para isso. Por quê? Geralmente, essas pessoas que fazem essas escolhas, elas se sentem inferiores. É a baixa estima. Elas não julgam-se merecedoras de estar com alguém que realmente seja bom para elas. Então, se valorize. As pessoas só lhe dão valor na medida que você se valoriza. Se você não se ama, se você não se valoriza, ninguém mais vai fazer isso por você. Tem que partir de você. Seja interessante. Tem pessoas que é difícil conversar com elas por mais de 5 minutos. E às vezes, o menino ou a menina é uma gracinha. Mas quando os coitados abrem a boca para falar, aquela beleza física toda fica para trás. Olha, jovem, se você quer conseguir uma varoa que é de Deus, conheça a palavra de Deus. Não vai faltar assunto bom para você conversar. Viu, meninas? Façam isso. Estudem a palavra. A palavra do Senhor é riquíssima. Aqui tem sobre todos os assuntos possíveis e inimagináveis para a gente conversar, para a gente tratar. Leia também bons livros. Vai passar tempo na rede social, então vê coisas que lhe façam crescer. Não esqueça de dedicar o tempo que é de Deus. E outra coisa, gostem da própria companhia. Tem gente que não se suporta e quer obrigar o outro a suportar. Tem gente que é super difícil de convivência. Conhece alguém assim? Ou você é assim? Então, aí o indivíduo acha que casando com outra pessoa, esse problema dele vai estar resolvido. Só que isso não acontece. Ao contrário, o problema cresce. Então, primeiro você gosta de si mesmo. Se tem coisas em você que você não gosta, se avalie, se repense e peça a Deus que faça em você essa mudança. Se ajude. O outro não é obrigado a suportar aquilo que nem você mesmo suporta. E aí a gente tem um texto riquíssimo, muito bom, na revista de hoje. Não sei quantos de vocês leram. Quem não leu, deveria estar lendo. São trechos da Bíblia e trechos do Espírito de Profecia maravilhosos para o nosso crescimento. E eu vou ressaltar, principalmente para os casais agora, o trecho que está lá no Lar Adventista, na página 82, que diz assim: embora possam surgir dificuldades,
perplexidades e desânimo. Nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Cada um deve decidir ser para o outro tudo o que é possível. As primeiras atenções precisam continuar. Aqui a orientação da serva de Deus, que o marido deve continuar conquistando a esposa e a esposa deve continuar conquistando o marido. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Difícil, né? Mas é possível. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é uma antecipação das alegrias do céu. Amém? Amo esse texto. Porque aqui é a concretização da promessa que é possível o nosso lar ser sim um pedacinho do céu. Quando há respeito, quando há amor, quando há perdão, é possível. E por mais difícil que seja o relacionamento, nós não podemos, o trecho diz, nos dizer arrependidos de estar naquele casamento. O casamento até pode ter começado por motivos errados, ter passado por dificuldades ou está passando, mas o casamento é uma instituição divina para a salvação do homem. Então, quando eu digo que eu não deveria ter me casado, que esse casamento não está sendo bom para mim, eu estou dizendo que o que Deus fez não é bom. E o problema não está naquilo que Deus fez. Está naquilo que eu, como pecador, faço. O casamento, ele sempre será bom, se nós nos dispusermos a torná-lo bom. E para isso é necessário muita humildade. O nosso orgulho tem que ser quebrado todos os dias. Porque todos os dias nós discordamos uns dos outros. Há mal-estar. Sempre vai acontecer. Enquanto Jesus não voltar, isso vai acontecer. Então, que o seu lar, que a sua casa, seja sim um pedacinho do céu. E que você, que planeja, que sonha em construir um lar, ouça a orientação divina, para que você não se frustre, mas que esse lado futuro também seja um lugar onde Deus tenha prazer em habitar. Você deseja que seu lar seja assim? Eu desejo que o meu seja assim. E desejo que todos os desafios que nós temos, eles sejam sanados com a ajuda divina. Porque a Bíblia diz que não existe impossíveis para Deus e eu creio. Você crê? Então feche seus olhos, mesmo sentado de onde você está. Quem está com o esposo ou a esposa, vai pegar na mão dela. Leva assim, ó, bem junto do coração. Põe aí bem junto do coração, fica bem juntinho. É tempo de pandemia, mas esposa pode. Tá com o namoradinho aqui? Só pode sentar perto e pegar na mão. O anjo está vendo. Senta perto, pega na mão do namorado. Quem está como eu, só fecha os olhos como os demais, porque nós vamos buscar a Deus agora. Deus querido e Pai, o Senhor escolheu para nós pessoas incríveis. E nós te somos gratos por isso. Nós te somos gratos porque sabemos que o Senhor está preocupado com o nosso bem-estar. Que tudo que depende do céu, o céu realiza para nos ver felizes. E que muitas vezes é a nossa parte quem falha, Senhor. Mas nós estamos aqui reunidos essa noite. Alguns estão com os seus cônjuges, outros com os seus namorados ou noivos, e outros como eu, sozinhos.
Mas estamos aqui, Senhor, todos, para te pedir a mesma coisa. Até aqueles que não têm ninguém em vista, também desejam isso, eu sei. Estamos aqui para te pedir a tua bênção para o nosso lar. Seja ele hoje no presente, seja ele no futuro. Estamos aqui, Senhor, para te pedir que possamos entender que o amor se renova a cada dia. Que as fases passam, mas que se nós deixarmos, o teu amor vai crescer no nosso coração e vai frutificar, fazendo o dia das pessoas que nós amamos mais felizes. Cuida, Senhor, também dos nossos filhos. Cuida daqueles que ainda terão filhos. Dá sabedoria a nós todos, para sermos melhores pais e mães. E para que no dia que o Senhor voltar a esta terra, nossa família inteira esteja preparada para te receber em glória. Esse é o pedido do nosso coração. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Ainda sentadinhos, nós iremos ouvir um louvor ao nosso Deus.